Olá, meu querido aluno de Teoria de Jogos. Eu sou a professora Indiara e nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso conteúdo. Agora, vamos estudar os jogos simultâneos, encontrando as melhores respostas estratégicas. Vamos nos ater principalmente ao uso da teoria de jogos para entender essa dinâmica das tomadas de decisões. Quando temos jogos onde as decisões têm que ser tomadas simultaneamente, ou seja, elas têm uma linha temporal. Então, uma primeira busca de solução do jogo, eliminando estratégias estritamente dominadas. Primeira reflexão que eu convido você a fazer é como com as raposas devemos bancar raposas. Então, a gente sabe que ao longo do estudo da disciplina de teoria de jogos, a gente tem observado como essa é uma disciplina aplicada. E o grande convite que eu faço no fórum da nossa semana é convidar você a analisar essa dinâmica da tomada de decisão nas disputas pelo preço do petróleo entre a Arábia Saudita, né, como nosso grande pano de fundo, a Arábia Saudita e Rússia na disputa desse jogo político de tomada de decisão que impacta diretamente na nossa vida cotidiana, porque o preço do petróleo é algo que impacta diretamente no nosso dia a dia. Porque nós precisamos de combustíveis, o mundo precisa de combustível, e essa atual conjuntura do que a gente está vivendo. Então, qual é o cenário? Um cenário de uma pandemia, de um vírus que está paralisando os sistemas produtivos mundiais. Eu estava vendo uma reportagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, onde ele dizia que a economia brasileira pode suportar uma paralisação, claro que não sem perdas, em até 2 meses. Mais do que isso, a economia pode entrar em colapso. Então, há uma preocupação mundial muito grande com relação a como vai se desenvolver. E aí, se o mundo não produz, ele não usa petróleo. Porque o petróleo é o combustível não renovável que é majoritariamente utilizado dentro do contexto mundial. Então, como é que se dá essa dinâmica dessa tomada de decisão e como isso impacta na nossa vida? Então, esse é o nosso grande convite. Então, como jogar um jogo? Agora, contudo, já é tempo de começarmos a discutir como os jogadores tomam as suas decisões em situações de integração estratégica. Qual que é a situação de integração estratégica que a gente está usando como pano de fundo aqui? É a disputa do petróleo. E como é que se deve jogar um jogo? Agora é o momento de analisar um jogo. E nessa análise, a hipótese de que os jogadores escolhem estratégias que produzem os melhores resultados dados aos seus objetivos possui fundamental importância. Então aqui a gente vai ver que cada jogador vai procurar tomar uma decisão que seja melhor para ele. No entanto, o ideal seria o melhor para ele, ambos os jogadores. Eu sei que pode parecer estranho no primeiro momento, mas a gente vai procurar caminhar para um cenário onde uma tomada de decisão junta pode ser melhor para os dois lados, que é o exemplo do petróleo. Né? Se o preço do petróleo está caindo e nós, enquanto grandes produtores, podemos juntos tomar uma decisão e essa decisão ajudar que esse preço não caia, nós precisamos tomar. Se há um espalhamento do vírus, há um risco de colapso do sistema de saúde, há um risco de perda de vidas, os governantes tomarem decisões concomitantemente, juntos, simultaneamente, é válido para todos? É. Então a gente vai olhar para esse cenário onde a gente busca tomada de decisão onde ambos os jogadores tenham os melhores resultados possíveis para si. Não vai ser sempre igual, eu não vou ganhar tanto quanto você, mas juntos a gente pode ganhar muito mais. Então eu posso perder um pouco colaborando, mas ao mesmo tempo todos ganham. Então é nesse cenário que a gente vai analisar, um cenário onde eu e você estamos disputando um determinado mercado. Só que esse mercado pode ficar seriamente comprometido porque não tem quem está comprando. Porque as pessoas estão em casa, porque as pessoas têm que ficar em casa para se cuidar, obviamente, mas porque as pessoas estão comprando pouco e aí a gente precisa tomar uma decisão para sobreviver.
Então, é nesse ponto que a gente vai estar conversando. Então, aqui, informação de conhecimento comum. Uma informação dita de conhecimento comum é que todos os jogadores conhecem essa informação. Todos os jogadores sabem que todos os jogadores conhecem essa informação. Todos os jogadores sabem que todos esses jogadores sabem e todos esses jogadores conhecem essa informação, e assim até o infinito. Então, eu sei que você sabe, que ele sabe, que ele sabe, que ele sabe. Então, uma informação de conhecimento comum, como o próprio nome diz, é algo que todos sabem. Um jogo dito de informação comum, quando as recompensas dos jogadores são de conhecimento comum. Eu sei que se eu cooperar, eu posso ganhar. Se eu não cooperar, eu posso perder. Então, essa é uma informação de conhecimento comum. Mas por que é importante definir as recompensas que sejam de conhecimento comum? Por que é importante conhecer a recompensa? Afirmar que as recompensas dos jogadores são de conhecimento comum significa dizer que todos os jogadores que os jogadores possuem dúvidas sobre o resultado que os demais jogadores estão buscando obter. Então, não se pode ter dúvida. Nenhum jogador possui dúvidas sobre o que cada um procura. Então, eu não posso ter dúvida que você procure o mesmo prêmio que eu. Ao estudarmos jogos simultâneos, nosso interesse é determinar determinar que combinações estratégicas os jogadores vão adotar. Isso é, quais são as suas ações e consequências dessas ações terão nos outros jogadores, desde que eles ajam racionalmente. Então, ponto número 1, todo mundo conhece a recompensa. Ponto número 2, todo mundo procura aquela recompensa. E ponto número 3, todo mundo sabe que o outro está procurando a mesma coisa. Então, consideremos um exemplo, a seguinte situação de interação estratégica. Uma empresa de sabão em pó que decide se lança ou não lança uma marca biodegradável para competir com um produto biodegradável de sua concorrente. Empresa Bonito. Essa última, por sua vez, tem que decidir se aumenta ou não os gastos com propaganda, já que vai ter possivelmente ou não uma entrada de um novo. Então, vamos analisar essa situação. Então, veja aqui, nós temos a empresa Bonito e nós temos a empresa, a outra empresa que está entrando no mercado. E aí, o que a gente tem que observar aqui? Nós temos a empresa Bonito, que está pensando se ela aumenta ou não os gastos de produtividade, e temos o lançamento do produto ou não lançamento do produto. Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Que existe uma estratégia dominante. Por que existe uma estratégia dominante? Porque nas linhas em vermelho, a empresa em vermelho, ela tem uma estratégia que domina com melhores resultados que a outra. Então, aqui a gente consegue entender que a estratégia dominante é lançar o produto frente à estratégia dominada, que é não lançar o produto. Então, fica claro de ver como é que eu identifico se eu tenho uma estratégia dominante, quando ela é visivelmente superior à outra. Olha aqui, eu tenho 5 e aqui eu tenho 7 de resultado. Então, a empresa que vem entrar no mercado com esse lançamento desse produto biodegradável, ela entra com uma estratégia dominante, ou seja, frente à empresa que já existe, ela entra com um produto que tem vantagem competitiva, ou seja, visivelmente a gente consegue ver esses melhores resultados. Então, assim, um método interessante para a gente enxergar essas estratégias é eu eliminar as estratégias dominadas de forma a que sobre só a estratégia dominante. Então, eu vou do menor para o maior. Então, o método mais simples para se determinar o resultado de um jogo simultâneo é a chamada eliminação integrativa de estratégias estritamente dominadas. Então, para entender isso, vamos pensar duas empresas, a empresa Carro Novo e Novo Auto, que competem no mercado automobilístico. A empresa Carro Novo já tem um modelo de utilitário. Já a Novo Auto não oferece nenhum modelo utilitário. Vamos analisar essa situação. Então, aqui eu tenho 3 estratégias. Eu tenho uma estratégia de lançar, da Novo Auto, de lançar um produto, importar o produto da matriz ou não competir com a Carro Novo. Que, por sua vez, também tem as suas estratégias, lançar uma nova versão,
manter o produto ou resolver o produto. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é eliminar a estratégia. E como é que a gente vai fazer essa eliminação de estratégia? Eu vou identificar a estratégia dominada. Percebam que, frente às outras estratégias, olha os valores que ela está oferecendo, são os valores mais baixos. Então, a estratégia mais dominada de todas é não competir com o carro novo. Então, essa estratégia eu preciso deletar e eliminar essa estratégia. As estratégias que não eram estritamente dominadas para um jogador no jogo original pode ir se tornando dominadas à medida que as estratégias dominadas dos outros jogadores vão sendo eliminadas. Então, por isso que é legal usar essa estratégia. Eu vou eliminando as possibilidades até eu chegar no produto final. Então, vamos reanalisar a mesma situação agora com as duas estratégias que sobraram. Então, eu eliminei uma. E aí eu venho aqui e identifico que podemos, então, eliminar as estratégias manter preço das opções do carro novo. Por quê? Nessa segunda rodada de eliminação integrativa de estratégias estritamente dominadas. Por quê? Perceba aqui, essa é a coluna dos dados do carro novo. Sempre vamos lembrar o seguinte, que essa empresa tem os resultados nas linhas e essa empresa tem os resultados nas colunas, tá? Isso é algo que a gente aprendeu lá na nossa unidade passada e a gente nunca pode esquecer. Então, qual que é o resultado de qual, professora? A empresa carro novo está nas colunas e a novo carro está nas linhas. Então, a gente consegue enxergar visivelmente aqui, que onde que está o menor resultado do carro novo frente às colunas? Não é aqui? Não é na lançar nova versão e não é na reduzir o preço. É aonde? Na carro novo, aqui em manter o preço. Então, eu posso, consequentemente, fazer o quê? Eliminar essa estratégia. Então, estão as duas ali cortadinhas, eliminadas. Fiz mais uma rodada de eliminação e aí o que sobrou? Sobrou esse cenário. Então, eu fiquei só com a estratégia de lançar uma nova versão e reduzir o preço, de lançar um modelo próprio ou importar da matriz. É fácil observar que, embora a carro novo não possua uma estratégia estritamente dominada, o mesmo não é verdade com a novo alto. Percebam que a situação se modificou. Eu estou até aqui em azul. Perceba aqui a situação do novo alto. Eu tenho aqui, olha só essa situação. Então, eu tenho uma situação de dominada. Então, aqui fica claro que eu posso eliminar essa situação também. Percebeu que a novo alto tem duas estratégias dominadas? Então, eu consigo eliminar. Então, eu vou eliminando até conseguir enxergar que o melhor resultado é a importação da matriz para o novo alto. Então, eu eliminei e acabei ficando com um resultado que agora, depois de todas as eliminações, fica mais fácil de identificar. Então, o resultado é praticamente identificado de imediato. Então, perceba aqui. E aqui. Então, considerando apenas a estratégia restante da novo alto, importar da matriz, a estratégia lançar uma nova versão é estritamente dominada por reduzir o preço da carro novo. Então, aqui percebam que eu vou mudar de cor novamente. Aqui é a estratégia da carro novo, sempre lembrando que estão nas colunas. Então, qual que é o melhor resultado para carro novo? Esses 3 milhões, 3 bilhões. E para nossa amiga novo alto, vamos voltar aqui na azul, é essa daqui. Então, por que essa daqui, onde eu tenho 2 milhões e 3 milhões, e não essa daqui, professora? Porque eu estou procurando o melhor resultado para ambos os jogadores. Então, se eu olhar para ambos os jogadores, o melhor resultado possível é 3 milhões para carro novo e 2 milhões para novo alto. Aí você pode perguntar, mas professora, ainda assim é um resultado melhor para uma empresa e não para outra. Ok, era o melhor resultado possível, independentemente de ser para um ou para outro. Para você fazer o seu estudo, a sua análise, vai lá e faça esse teste.
A aplicação, eliminação interativa de estratégias estritamente dominadas. Agora é com você. Lembre-se de participar do nosso fórum, deixe a sua dúvida na sala do café. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.